você vai ter que ficar. É tempo de restauração. Eu estou falando para pessoas que querem mudar de vida, Pai. Estou avançando a sua vida. Praticamente toda fruta, quando você come ela ou chupa, a maioria delas tem um incômodozinho. É a semente, né? Ninguém pode comer a semente, né? Às vezes a gente até erra e engole, né? Sem saber. Mas se você fosse um homem ou uma mulher que estivesse numa situação que você tinha um caminhão, eu não sei como planta melancia, tá? Se é pela semente ou se é pela... Isso, muda. Semente muda, a Gédina diz. Então imagina um caminhão de semente de melancias. E eu falando, se eu tivesse um caminhão de melancia, que seria tão bom. Mas você tem um caminhão de semente. Quantas melancias, quantos caminhões você não tem com essa semente? Então, muitas vezes é enxergar as coisas. E às vezes a gente não consegue enxergar dessa forma, né? Mas eu queria uma melancia, mas você tem a semente. E tem hora que algumas áreas da nossa vida está assim. Então é hora da gente enxergar realmente o que nós temos na nossa mão, né? Porque o Deus que nós servimos é Deus fiel. Então quarta-feira que vem eu vou dar uma fruta para cada pessoa. E nós vamos falar sobre isso. Gênesis 26, vamos falar de fé. E para plantar tem que ter fé, gente. Porque qual que vai dar certo? No agricultor não fica assim, esse lado esquerdo aqui vai nascer, esse lado direito não vai nascer. Não tem como, ele acredita que todas vai nascer. É fé. Né? Eu vou falar hoje sobre fé natural e fé sobrenatural. A fé natural é o que Isaac quer fazer. Versículo 1. Houve uma fome na terra, como está acontecendo no Brasil hoje, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, está comigo ou não? Ok, por isso foi Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus em Gerar. Apareceu o Senhor e lhe disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fé natural. Se eu for para o Egito, eu vou sair de privações. Lá tem alguma coisa para mim. Isso é fé natural. Porque qualquer pessoa, então, se for para esse lugar, não precisa de usar uma fé sobrenatural. É fé natural. Realmente vai mudar. Mas aprenda uma coisa aqui hoje. Os filhos de Deus, Deus sempre vai provocar eles a usarem a fé sobrenatural. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. E a bênção de Deus, o milagre de Deus na vida das pessoas é através da fé. É isso? É através da fé. Porque a Bíblia fala que para quem tem fé, tudo é possível. Para quem tem fé, tudo
é possível. A fé exige de mim uma posição de guerreiro. Eu não posso pensar o contrário. Eu não posso retroceder. Eu tenho que manter firme a minha certeza e a minha convicção que o milagre vai acontecer. Então tem fome na terra e ninguém pode resolver nada. Isaac diz: vou para o Egito. Deus chega e diz: não vai. E em nome de Jesus, quem sabe tem pessoas aqui passando algum momento assim. Você quer algo e Deus diz: não, é assim. E aí olha o que Deus fala para ele na terra da seca, porque eu acredito que crise nenhuma vai atingir a gente, no nome de Jesus. Aí você tem que estar nessa fé, nessa convicção, porque nós não buscamos Deus simplesmente por buscar. Nós não servimos a Deus porque nós precisamos ter uma religião. Nós servimos a Deus porque Deus faz parte da nossa vida. E aí Deus fala assim para ele. Olha o que Deus fala para ele: você vai morar aí. Não é isso? Mora aí. Porque se você for embora do Brasil e falar: ah, Deus me prosperou. Deus só te prosperou porque você saiu. Sua fé não foi exigida, nada disso. Você foi confiando no lugar. Você não foi confiando em Deus, você foi confiando no lugar. Está entendendo? É. E aí Deus fala: mora nesse lugar. 3. Vê se não precisa de fé. E eu serei contigo e te abençoarei. Você acredita que Deus é contigo? Você acha que Deus quer que eu e você tenhamos medo da situação do Brasil? Hã? Não. Chegou a hora de Deus manifestar no Brasil. Chegou a hora de Deus fazer diferença na nossa vida. Chegou a hora de Deus manifestar em Sete Lagoas na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer muito mais. Então eu tenho que ter uma fé consciente que eu não vou ser atingido pela crise. A crise não me leva à miséria, a crise não vai destruir a minha empresa, a crise não me leva à falência, a crise não me leva a se tornar uma pessoa endividada, porque a minha fé está canalizada em Deus, em nome de Jesus. E Deus fala: fica aí porque eu vou te abençoar, eu serei e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as famílias dessa terra, ou todas as nações da terra. Deus falou para ele: ficar. Qual semente que Deus deu para Isaac? Qual nuvem de chuva que Deus deu para Isaac? Qual rio que ele falou como Elias, né? Deus falou: Elias, vai para o ribeiro de Querite. Que rio que Deus falou para Isaac? Fica aí. Porque se você ficar aí, eu vou te abençoar. Você vai multiplicar nesse lugar. Você vai ser grande nesse lugar. Porque eu, Deus, vou abençoar você. Nesse lugar você vai ser grande. Nesse lugar eu vou fazer você nós lemos aí, pessoal. Você vai multiplicar. Mas talvez vocês estão olhando para mim falando assim: mas a crise, eu já até perdi o emprego. Isso é fé natural. A fé sobrenatural é: eu acredito que portas vão. Aleluia. Não é ficar valorizando coisa negativa, mas colocar a fé em dias, colocar a fé em ação, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar agora.
Isso é fé sobrenatural. Fé natural é ir embora. Onde é que tem dinheiro? O dólar ficou melhor. R$3,50 agora. Vambora. E aí você vai embora atrás do dólar. Mas não tem como você dar testemunho, dizer que Deus te prosperou, porque na crise você fugiu dela. Deus não é Deus de pessoas covardes. Deus é Deus de pessoas guerreiras, que enfrentam as suas batalhas. Pessoas que foram abençoadas pelas suas próprias mãos, pode até agradecer a Deus, mas não tem como dar testemunho de falar, eu movi a fé. Não, você moveu para um lugar onde tinha comida. Aí é fácil. Aí é fácil. Chegou a hora do milagre acontecer aqui. Na sua vida. No seu negócio. Na sua casa. Na sua família. No nome de Jesus. Chegou a hora da gente usar a fé sobrenatural. Porque a fé natural é pagar uma passagem, pagar e ir embora para os Estados Unidos. Fé natural. Isso é natural, qualquer pessoa pode fazer isso. E pronto, tira passaporte, pronto, acabou. Mas Deus falou para ele, fica, porque eu vou abençoar você e vou fazer você multiplicar. Mas você vai ficar nessa cidade, nessa terra. O que Deus deu mais para Isaac? Só a sua palavra. Mas Deus não facilita. O que Deus facilitou para ele? Tudo. Mas o problema é quando eu chego numa terra e a primeira coisa que eu brigo é com Deus. Deus, que dificuldade o Senhor me colocou? Meu Deus do céu, Deus é o seu aliado. A terra está difícil, mas Deus não é a sua dificuldade. Deus não é o nosso problema. Está entendendo? Deus não é o nosso problema. Deus está conosco, com a gente junto do problema. Então Ele é a nossa solução. O que Deus facilitou para Isaac, humanamente falando, espiritualmente falando, deu tudo para ele. Aleluia. Eu vou abençoar você nessa terra. Eu vou multiplicar você nessa terra. Nessa terra você vai ser grande. Ele só deu a sua palavra. Quem acredita na palavra de Deus aí? Agora tem fé? Eis a questão. Porque é a fé que vai fazer com que essa semente chamada palavra venha produzir o fruto que você precisa. Tem que ter garra. Tem que ter determinação. Chora, fica triste, mas nunca desiste. Mantém firme a pegada. Deus está contigo. Deus vai te honrar. A sua fé vai trazer a existência que você precisa. No nome do Senhor Jesus. Deus é conosco. E se eu perguntar para vocês aqui agora, o que você tem? Se você me perguntar, eu vou te responder. Sabe o que eu tenho, igreja? Eu tenho a palavra de Deus comigo. E vou dizer uma coisa para você. E Deus não facilitou nada não. E não tem facilitado não. Porque Deus quer que a fé seja mais forte. Deus quer mostrar para mim que realmente Ele é dono de tudo. E Ele manifesta onde tem. É assim com você também. Quem tem a palavra de Deus tem tudo. Mas muitas vezes eu quero o dinheiro, você tem a palavra. Muitas vezes eu quero a saúde, mas você tem a palavra. Eu quero a minha casa, mas você tem a palavra. Aleluia. Você lembra do seu avô, do seu pai? Você lembra? Naquela época, precisava assinar alguma coisa? Eu ouvia isso de menino. Homem tem palavra. A palavra estava sendo cumprida. Será que Deus é melhor do que os nossos pais e os nossos avós? Pior do que eles? Que cumpria a palavra? Se antigamente o homem tinha a palavra. E o nosso Deus é Deus da antiguidade, Deus do presente, Deus do futuro. E a sua palavra permanece. O que Ele falou, Ele vai fazer. O que Deus está precisando, ou o que Deus está esperando, é um homem e uma mulher cheio de fé. Aleluia. Porque aí a fé vai produzir o resultado. A fé vai produzir o milagre. Deus tem palavra, mas Ele vai fazer um orçamento. E quando Ele chega para fazer esse orçamento, que Ele está terminando, aparece mais o segundo. E aí daquele, Ele faz o outro orçamento, o cara fecha com Ele. Aí quando Ele está terminando o outro, aparece o terceiro. E aí Ele fala assim, tem um amigo meu que mora ali, vou levar você lá. E chega lá, tem mais 7 pessoas dentro daquele lugar.
E ele foi fazer um e ele já passou para 10. E de repente, no lugar onde ele ia ganhar R$2.000, ele ganha R$30.000. Sabe por quê? Porque Deus fez Isaac, a plantação de Isaac produzir a 100 por 1. Deus pode te dar um cliente para valer por 100. Deus pode te dar um emprego, um salário abençoado para valer por 100 empregos que você já teve. É isso que Deus pode fazer. Que nós vamos chegar lá. Mas nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes você pensa assim, mas Deus não facilita. Deus já deu a palavra dele. E a única forma de se crer em Deus é através... É através da fé. Então Deus não vai falhar comigo. Então eu acredito que a história vai mudar. Eu acredito que os meus negócios vão ser transformados pelo poder de Deus. A crise não vai matar a minha plantação, porque eu plantei confiando em Deus, e eu vou colher confiando em Deus. Pela fé. Aleluia. Deus só deu a sua. Aí a pessoa fala assim, é louco acreditar em umas coisas dessa. Mas meu amigo, isso não é fé natural. Isso é fé sobrenatural. Dá para entender isso ou não? Deus está contigo? Tira o medo. Deus está contigo? Tira a dúvida. Deus está contigo? Não dê crédito a problemas. Deus é contigo. Você vai vencer na crise. Deus é contigo. Deus abre porta para você. Deus é contigo. Vai produzir 100 por 1. Se a pessoa está desanimada, a palavra de Deus, ela vai ficar, mas será? Não será? Eu estou com dúvida. Aí já foi. Você tem que ter certeza, você tem que acreditar na palavra de Deus. Chegou a hora da gente fazer a diferença. Viu? Chegou a hora, daqueles que choraram, sorrir. Essa é a hora. Não é governo que vai dar a possibilidade da gente prosperar, não. Deus deu a palavra dele para nós. Nós temos a palavra de Deus. Crise, inflação, a palavra de Deus. Abra a janela dos céus. Derrama a bênção tal que dela advém a maior. Maravilha, Jesus. Então, eu estou com Deus. Mas se eu tiver uma fé natural, o que eu vou enxergar? O inimigo. Eu vou só enxergar os problemas. Mateus 14, 26. Os discípulos vendo caminhar sobre as águas. Assustaram dizendo, é um fantasma. E gritaram de medo. E aí é o que eu quero fazer uma pergunta para você. No meio desse imbróglio do Brasil, dessa confusão do Brasil, desse mexerico do Brasil, dessas coisas esquisitas do Brasil, o que Deus tem sido para nós? Deus não quer que nós falamos dele da boca para fora. Deus quer que nós falamos, acreditamos e vivemos. E esperamos, porque ele vem. Eles estão lá, numa grande tempestade, o barco está para afundar, porque não é natural o homem andar sobre as águas. Mas quando se trata de um povo de Deus, qualquer momento você tem que esperar algo sobrenatural. Qualquer momento você tem que esperar a volta de Cristo, ué. Ou não é? Ai, meu Deus do céu. Não, o crente não é lerdo, não é lesado de cabeça, de mente. O crente é esperto, é ativo. Fica ligado, meu irmão. Um homem que fala de Deus todo dia, um homem que ora todo dia, um homem que lê Bíblia, um homem que conversa com Deus, tem que estar ligado que a qualquer momento Deus se manifesta na vida dele com algo sobrenatural. É para te assustar mesmo, para assustar o homem mesmo, porque o ser humano está acostumado com coisa natural, e Deus é sobrenatural. Aleluia. Nós não vamos acostumar com o Brasil do jeito que está, porque o Brasil está muito ruim. E a palavra de Deus nos garante a vitória.
A palavra de Deus nos garante que Deus tem poder para mudar qualquer nação, qualquer pessoa, porque o poder de instituir a autoridade não está na mão da autoridade, está nas mãos de Deus. E toda autoridade tem que prestar conta um dia para Deus, porque toda autoridade foi constituída por Deus. Deus ama você. O dia que você converteu, a Bíblia fala que teve festa. Olha o tanto que Deus ama o ser humano. E Deus não admite que as pessoas pisam no ser humano, humilham o ser humano e levam o ser humano à derrota, ao fracasso, como está acontecendo hoje. Então entenda uma coisa, que a qualquer momento, com a sua fé, Deus vai se manifestar de uma forma sobrenatural. De onde vem esse dinheiro? Oh Deus. De onde vem essa pessoa? Estou até assustado, estou com medo. É assim. Quem vive numa fé natural, quando Deus traz o milagre, fica com medo. Entende? Ele faz a gente às vezes até duvidar do que já foi feito. Apareceu um dinheiro, será que é meu mesmo? Aí vai no gerente, o gerente fala, é seu. Não, eu tenho que conversar com o subgerente. Eu tenho que ligar para o Banco Central para saber. Oh Pai eterno, está difícil de abençoar um povo desse. A unha não doía, a doía de noite, a unha parou de doer. Eu tenho que ir no especialista, será que o problema não passou para o dedo de baixo? Para a parte de baixo do dedo interna? Sangue do cordeiro. Isso é um milagre. O sobrenatural mexe com a gente, porque a nossa inteligência é natural, mas a fé é algo sobrenatural. A fé não exige de nós nenhuma inteligência. A fé exige de nós de acreditar no que Deus, e o que Deus deu para nós foi a sua. Isso é tudo. Isso basta. Nós temos a palavra de Deus. Isso basta. Em nome de Jesus. É isso que nós precisávamos. É isso que a humanidade está precisando. Da palavra de Deus. Nós temos a palavra. Aleluia. Mas a gente, quando olha o problema e valoriza o problema, a gente não enxerga quem está conosco. Você tem a palavra. Você vai prosperar. Você vai prosperar. Você vai fazer coisas que você nunca fez e com pouca coisa. Esse é o segredo de Deus na crise. E é isso que nós temos que entender. Aleluia. Porque você está olhando talvez 100 mil, mas Deus vai fazer com que um na sua mão se transforma em 100. Tem fé para isso? Você acredita nisso? Então viva isso. Porque o que Deus deu para nós foi a sua palavra, e dessa palavra nós vamos transformar ela em multiplicação, vamos transformar ela naquilo que nós precisamos. Aleluia. Isso só vai acontecer se nós usarmos. O que é que eles estão enxergando? Um fantasma, porque não é natural o homem andar. Mas quando Deus vem para socorrer os seus filhos, Ele vem fazendo coisas sobrenatural. E vai acontecer coisas sobrenatural na sua vida financeira. Vai acontecer coisa sobrenatural na sua área profissional. Vai acontecer coisa sobrenatural na sua vida. Não é fantasma, e nem mentira, e nem enganação. Você tem a palavra de Deus, e a palavra de Deus te garante a vitória. Aleluia! 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 Glória a Deus! Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo. Qual tradução que fala coragem aí? Tem alguma? Coragem. Quem tem a palavra de Deus tem que ter coragem. Quem tem a palavra de Deus tem que ter bom ânimo. E Jesus fala o quê? Sou eu. Jesus fala, sou eu. Sou eu que estou fazendo. Não temas. Sou eu que estou agindo. É o que Jesus está falando. Está com medo de quê? Sou eu. E aí? Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu que está comigo na crise, andando sobre as águas, se é você mesmo, manda-me ir ter contigo
sobre as águas. Vem, Jefferson, aqui rapidinho, aqui em cima. Pedro fala: se é o Senhor, vem aqui, Jefferson, perto de mim. Manda eu ir sobre as águas. Que fé que Pedro está produzindo? Sobrenatural. Vai lá. Jesus fala para Pedro. Pedro fala para Jesus: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus está preocupado se ele sabe nadar ou não. Sabe qual era a profissão de Pedro, igreja? Falar isso para um pescador. Irmãos, quer andar sobre as águas? Você que está me assistindo e quer andar sobre as águas, primeiro tem que vir para Monte Sião para aprender. Porque se nós não tiver a palavra de Deus, a gente não anda sobre as águas. Querem andar sobre as águas? Ouça o que Deus está falando contigo. Segundo, Deus não tem nada a ver com o mundo natural. Se o mundo natural está caindo, se o mundo natural não tem perspectiva, Deus é a solução de tudo. Deus tem resposta para todas as coisas. Você que está endividado, você pode sair das dívidas nesse momento, é nessa situação que está o país. Deus está mandando o pescador andar sobre as águas. Nós vamos prosperar agora. Nós vamos crescer agora. Nós vamos avançar agora. Vamos mudar de vida agora. Em nome de Jesus. Vamos colocar essa empresa no azul, tirar ela do vermelho agora. Em nome de Jesus. Vamos mudar essa situação. A última palavra de Deus. E o que é que nós temos? Nós temos a palavra de Deus. E diante da palavra de Deus, nós vamos crescer, nós vamos prosperar e nós vamos multiplicar no nome de Jesus. Aleluia! Tem fé ou não tem? Tem Deus ou não tem? Tem a palavra de Deus ou não tem? E o que é que você precisa mais? Que Deus facilita? Mais o quê? Ah, mas não. Agora é hora de você canalizar tudo isso, o que Deus falou contigo, para produzir um grande milagre. Não seja mole, não seja desanimado, viu? Em nome de Jesus Cristo. O dia que estiver para baixo, dorme um soninho. Jesus fala para Pedro o quê? Vem, camarolenta. Isso. Isso. Andando, gente. Para. Aí. Aí. A Bíblia diz que quando ele começa a observar o vento, a tempestade, ele perde a fé sobrenatural e entra na fé natural. Você sabe fazer isso aqui? E aí ele começa a afundar. Qual o grito que ele dá? Jesus? Oh, demorou. Tá vendo como é que é as coisas? Ele conseguiu usar as duas fés. A que produz o milagre e a que infelizmente faz o homem afundar. Obrigado. Pedro conseguiu produzir as duas fés. Mas a última é a fé negativa, porque ele afunda. Nós não estamos aqui, gente, para viver numa fé natural, porque senão vai para o brejo, vamos afundar. Por isso é manter firme. Nós não temos que observar nada, nós temos que viver a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando ele começa a observar o vento, a fúria das águas, talvez imaginar um homem de 70 quilos andando sobre as águas, não pode, sou pescador. A Bíblia diz que ele começa, isso é fé natural. Não é natural a pessoa assustar com a tempestade e falar, por que eu estou dando sobre as águas? Ó, isso nunca aconteceu, o que é isso? Pronto. Então, a fé natural não vai resolver hoje no Brasil. E nem vai resolver sua vida, nem a situação. Precisamos exercer uma fé sobrenatural, porque nós já temos isso, nós temos a palavra. Vai dar certo.